Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje você vai ver: um agricultor morreu em um acidente envolvendo um trator em Aratiba. E também uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito no centro aqui de Erechim. No fim de semana, ações da Brigada Militar evitam arremessos de pacotes no presídio. E também, homem é preso suspeito de instalar chupa-cabra em caixas eletrônicos aqui na cidade. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias com as informações de Erechim e da nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. Imagens para você dessa segunda-feira do centro de Erechim, céu azul com algumas nuvens. Hoje, dia 1º de março de 2021, temperatura na casa dos 22 graus nesse momento. E a gente já começa falando que um agricultor perdeu a vida em um acidente com um trator neste fim de semana. O fato aconteceu no interior de Aratiba. Um agricultor morreu em um acidente envolvendo um trator no fim da tarde do último sábado no interior de Aratiba. De acordo com informações, o homem, identificado como Selvino Araújo, trabalhava em uma propriedade de sua família na localidade de Vista Alegre, no interior do município, quando o trator tombou e acabou por atingi-lo. Policiais civis e da Brigada Militar estiveram no local, junto com peritos do IGP. E uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente entre um automóvel e uma van no centro de Erechim na manhã da última sexta-feira. Veja na reportagem. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma van e um automóvel modelo Fiat Uno na manhã desta sexta-feira no centro de Erechim. De acordo com populares, o Fiat Uno seguia pela Avenida Pedro Pinto de Souza quando ingressou em uma rótula e colidiu contra uma van que ia em direção à Rua Marechal Floriano. Com a força do impacto, a van tombou e um passageiro ficou ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Santa Terezinha. O motorista do Uno, Francisco Meca, de 80 anos, foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e também levado para o Hospital Santa Terezinha, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca respiratória. A ocorrência foi registrada pela Brigada Militar e pelo Departamento de Trânsito. E no fim de semana, 2 ações da Brigada Militar evitaram o arremesso de pacotes para o presídio aqui de Erechim. 2 pessoas foram presas, entre elas uma mulher que estava com vários pacotes com celulares. Entre o sábado e o domingo, 3 pessoas foram presas nas imediações do Presídio Estadual de Erechim com pacotes que continham drogas e celulares. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 2h30 da tarde de sábado, uma mulher em atitude suspeita passou a ser observada através das câmeras de segurança. Guarnições efetuaram a abordagem da suspeita. Em uma sacola que ela carregava, os policiais encontraram 5 pacotes semelhantes aos que costumeiramente são arremessados ao pátio interno da casa prisional, contendo 3 aparelhos celulares, 2 carregadores de celular e 306 gramas de cocaína. A mulher de 20 anos foi presa. Ela foi levada para a delegacia e logo após a penitenciária. Já na manhã deste domingo, por volta das 9h30, foi visualizado também através das câmeras 2 indivíduos em um veículo se aproximando da lateral do presídio. O caroneiro desceu e arremessou os objetos em direção ao pátio interno da penitenciária. Os pacotes acabaram caindo no telhado. Neles estavam 3 aparelhos celulares e 70 gramas de maconha. Guarnições efetuaram buscas pelos suspeitos que acabaram presos. Os homens, ambos de 25 anos de idade, foram autuados em flagrante e levados à delegacia e logo após ao presídio. E a Brigada Militar também prendeu nesse fim de semana um homem suspeito de instalar um aparelho conhecido como chupa-cabra em caixas eletrônicos de uma cooperativa aqui da cidade. Essa era a segunda vez, segundo a polícia, que esse homem agia. Segundo a informação, a polícia ainda busca o comparsa dele responsável por instalar o equipamento, já que esse homem suspeito que foi preso é que retiraria o chupa-cabra. Veja na reportagem.
Um homem de 36 anos foi preso no início da noite da última sexta-feira após ser flagrado com um aparelho conhecido como chupa-cabra no caixa eletrônico de uma agência de uma cooperativa de crédito que fica na rua São Paulo, no centro de Erechim. Segundo a polícia, o homem estaria no local para retirar o equipamento eletrônico que rouba informações sobre cartões de crédito dos clientes que usam o caixa eletrônico. A polícia chegou ao criminoso com a ajuda da cooperativa, que apresentou na delegacia imagens de câmeras de segurança da agência, que mostram o mesmo homem praticando o crime em outra unidade da cooperativa em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Nas imagens, um homem instala o equipamento pela manhã e o suspeito retira no período da tarde. Após prestar depoimento, o homem foi levado ao presídio de Erechim, onde ficará à disposição da justiça. Ele vai responder pelo crime de estelionato. O outro integrante do grupo ainda não foi preso. A Polícia Civil segue investigando essas ações. E olha, um homem aqui em Erechim voltou a ser preso após descumprir a prisão domiciliar. Olha, durante a madrugada da última sexta-feira, a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita na Avenida Leonelo Caetano Zanin, no loteamento Dona Olga. De acordo com a polícia, o mesmo estava em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o suspeito de 31 anos de idade foi preso. Ele foi apresentado à delegacia de polícia e logo após ser ouvido, foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecerá à disposição da Justiça. Também nesse fim de semana, uma pistola ilegal foi apreendida lá no bairro Progresso. Olha, um veículo táxi com homens suspeitos foi abordado na tarde dessa sexta-feira na rua Santa Bárbara, no bairro Progresso. Segundo a polícia, dentro do carro foi localizada uma pistola calibre 380 com carregador e mais 12 munições intactas. Os passageiros, todos menores de idade, ambos com 15 anos e um maior de 18 anos de idade, assumiram a posse da arma. Diante dos fatos, os menores foram apreendidos e levados para a delegacia e logo após foram liberados. Já o maior de idade foi encaminhado ao presídio aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. E no fim de semana, um silo acabou se rompendo enquanto era esvaziado no interior aqui de Erechim. Um veículo foi esmagado por os grãos aí no momento que esse silo estourou, viu? Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Um silo carregado de grãos se rompeu no último sábado na comunidade de Capoerê, no interior de Erechim. Um carro que estava perto foi esmagado pela estrutura. As causas ainda são desconhecidas, mas de acordo com técnicos, quando se inicia a descarga de um silo, se começa pelo centro dele, e o movimento dos grãos descendo vai forçando os outros para as laterais. Se tiver alguma parte da estrutura com problemas ou alguma chapa com desgaste, pode acontecer esse tipo de rompimento. Além disso, o formato da cunha do grão de milho e de trigo exerce pressão ainda maior sobre as laterais do silo. Ainda não há informações sobre a quantidade de cereais que estavam armazenados e qual foi o prejuízo do acidente. Nenhum trabalhador que estava no local no momento do rompimento ficou ferido. E na noite da última sexta-feira, parte da região central de Erechim ficou sem energia, internet e sinal de telefonia. Isso porque um poste bem próximo ao Castelinho acabou pegando fogo. Veja na reportagem. A fiação de um poste na Praça da Bandeira, no centro de Erechim, pegou fogo na noite da última sexta-feira. O poste fica ao lado do Castelinho, um monumento histórico da cidade. O trânsito no local foi interrompido e soldados do Corpo de Bombeiros conteram as chamas. Após o fato, parte da região central ficou sem energia elétrica, além de sinais de telefone e internet. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Algumas horas após, os serviços foram restabelecidos pelas companhias responsáveis. Vamos falar agora das atualizações da Covid-19 aqui na nossa região e no nosso estado. E olha, no domingo foi realizado aqui em Erechim a vacinação no sistema Drive-Thru. Foram vacinadas as pessoas que têm mais de 80 anos de idade no Parque da CIE. A iniciativa foi a primeira realizada neste ano aí, com o objetivo de iniciar e aprimorar a imunização da população em larga escala. A manhã de domingo foi de vacinação contra a Covid-19 em Erechim.
Uma força-tarefa formada por voluntários, profissionais de saúde e da área de segurança montou um grande drive-thru de vacinação no Parque da CIE, local que acontece grandes eventos. A gente coloca à disposição toda a estrutura da CIE, né, o Parque de Exposições aqui, para poder fazer esse drive-thru, né, de vacinação. O primeiro que acontece em 2021, né, e temos 1.000 doses disponíveis aí que o governo disponibilizou, e assim a gente espera fazer a nossa parte para conseguir combater esse vírus, esse mal que assola não só Erechim, mas também o mundo inteiro. Ao todo, 1.290 doses de vacina da farmacêutica AstraZeneca Oxford foram aplicadas em idosos acima de 81 anos, que residem em Erechim. A meta era vacinar 90% desta população com a primeira dose e a segunda a ser aplicada dentro de 90 dias. Essa ação é uma das ações mais importantes que nós podemos fazer neste momento. O fato de nós estarmos imunizando e evitando que as pessoas adquiram a Covid-19, neste momento é o que nós podemos fazer para evitar que alguém morra da doença. Nós, infelizmente, temos no país um número baixo de doses de vacinas. Nesse momento tão difícil, onde nós não temos mais leitos de UTI, nós estamos com pessoas morrendo por agravamento da doença. Fazer a vacinação nesses pacientes, evitar que eles adquiram a doença ou que eles façam complicações graves em função da doença, eu diria que é o principal. Quem chegou para se vacinar precisou apresentar documento com foto, CPF, além da carteira de vacinação. Olha, a iniciativa de Erechim aí está de parabéns, né? A questão da organização, a entrada, né? No decorrente aqui dos critérios da vacinação, né? O pessoal ali, a organização em 2 filas, né? Então isso é algo aí que dá para seguir de exemplo, né? Então acho que está sendo bem bom aqui o planejamento de todos eles, estão todos de parabéns. A vacina é o meio de nós diminuirmos essa pressão da própria doença. É uma pena que a gente não tem mais vacinas, né? Eu acho que essa integração entre a prefeitura, o Parque da CIE, a comunidade, as equipes, isso é fundamental. É assim que tem que ser. Nós separados não vamos vencer essa doença, né? Agora há pouco eu estive lá no hospital Santa Terezinha, estão quebrando paredes lá para ampliar leitos de UTI. Agora, na outra ponta, estamos aqui vacinando. Eu acho que isso que é importante. A gente tem que saber que a questão definitiva vai ser as vacinas. Então isso nós vamos fazer, quando tiver mais vacinas, nós vamos continuar fazendo os mutirões. Equipe trabalhando, esse belo parque aqui da CIE, a parceria do pessoal aqui da CIE. Então isso é importantíssimo para nós mostrarmos que nós estamos dando uma reação com relação a esse Covid que está nos afetando muito e principalmente nesse momento. Essa curva de crescimento das internações estão muito altas e nós precisamos pegar e estancar isso o quanto antes. E quem tomou a vacina, além da tranquilidade de estar imunizado contra a Covid-19, também aprovou a iniciativa, que evitou aglomerações e deu agilidade ao processo de vacinação. Boa a instalação e como é que foi feito tudo. Foi bom mesmo, valeu a pena. Nós não podemos entender que essas 1.290 doses, elas vão resolver o problema. Nós temos que continuar nos cuidando, nos afastando, mantendo isolamento, porque nós estamos vacinando ainda um número muito baixo. Isso é fundamental, é importante, mas o número é muito limitado. Então as pessoas têm que continuar fazendo a sua parte, porque nós estamos num momento muito difícil e complicado por falta de leitos de UTI no estado. E o governo do estado confirmou na última sexta-feira a bandeira preta para todo o Rio Grande do Sul. Com isso, até o dia 7 de março, atividades estão restritas em todo o estado. O governo do estado confirmou na tarde desta sexta-feira a bandeira preta para todo o Rio Grande do Sul. Nessa rodada não haverá mapa preliminar, pois a cogestão entre o estado e os municípios foi suspensa.
A vigência da classificação definitiva foi antecipada para 0 hora de sábado, 27 de fevereiro, e as novas bandeiras serão válidas até as 23 horas e 59 minutos do domingo seguinte, dia 7 de março, mesmo prazo estabelecido para a suspensão da cogestão e das atividades não essenciais, entre 8 da noite e 5 da manhã. Conforme os dados analisados nesta 43ª semana, houve uma forte elevação em todos os indicadores a nível estadual, com destaques para o aumento no número de internados em leitos clínicos, 64%, em UTIs, 36%, nos óbitos, 48%. O crescimento mais expressivo é dos novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos 7 dias, comparados à semana anterior, um aumento de 204%. Na região de Erechim, o número de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos 7 dias, comparado com a semana anterior, apresentou um aumento de 124%. Quanto ao número de óbitos, nos últimos 7 dias, comparados à semana anterior, o aumento foi de 33,3%. E aqui em Erechim, com essa bandeira preta, a Força Tarefa aumentou a fiscalização dos comércios aí que estavam funcionando ainda na sexta-feira, mesmo sem poder, aqueles das atividades não essenciais, né? Bom, os fiscais estiveram nos locais orientando e a promessa é que se essas lojas seguirem abrindo as portas sem autorização, é que os locais serão multados. Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária fiscalizaram durante todo o dia o cumprimento do decreto de bandeira preta em Erechim. A força-tarefa esteve em estabelecimentos comerciais que abriram as portas, solicitando que, se as atividades não fossem essenciais, o local deveria fechar as portas para cumprir o decreto. Segundo as equipes, o trabalho de fiscalização tem o objetivo de orientar os comerciantes, mas quem insistir em manter o comércio aberto poderá ser multado por desrespeitar uma determinação do governo do estado. Agora a gente traz a fala do Jackson Arpini, que é o nosso comentarista aqui, que fala sobre as atualizações da Covid-19. Hoje ele fala sobre o cenário de pandemia que se encaminha para uma situação muito crítica. Desde o surgimento do primeiro caso confirmado de Covid na nossa região, fato que ocorreu em março do ano passado, portanto há quase um ano, nós estamos aproveitando para repassar informações, dados e boletins epidemiológicos à população, no intuito de que o enfrentamento ocorra da melhor forma possível. Neste momento, o que nos traz a fazer mais esta fala é de que o cenário se agravou e se agravou muito por uma série de fatores. Pela primeira vez, o Estado classificou todas as regiões de saúde, e são 21 regiões, em bandeira preta, o que significa altíssimo risco. E isto se deu basicamente por 2 motivos. A possibilidade iminente de sobrecarga do sistema de saúde e a alta velocidade de disseminação do vírus. Nós estamos verificando, mediante dados oficiais, de que as taxas de ocupação de UTI no estado estão em patamares superior a 94%. E já há, segundo informações, uma lista de espera de pacientes aguardando internação em leitos de terapia intensiva, tendo em vista o agravamento do quadro clínico. Nós também estamos verificando a cada novo levantamento o surgimento expressivo de novos casos ativos, e aqui na região nós estamos nos aproximando de 1.000 casos ativos. Nós estamos constatando também um aumento nas taxas de ocupação dos leitos clínicos, e este conjunto de casos ativos, aumento das taxas de ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI tem levado, inevitavelmente, a um aumento no número de óbitos. Se nós compararmos com os dados anteriores, nós verificamos, e o Estado também verificou, que nós tivemos 2 momentos críticos. Um momento em julho e um momento em novembro, no qual nós tivemos números expressivos de casos ativos, internações e óbitos. O que difere deste atual momento
e aqui vem a gravidade da situação, é que nos episódios anteriores, tanto em julho como em novembro, havia um número bem menor de internações. No atual momento, dado a gravidade, dado o agravamento, nós estamos internando 4 vezes mais pacientes quando comparados a julho e novembro do ano passado. Isto por si só já demonstra que há uma possibilidade real de sobrecarga do sistema de saúde, e nós temos que colocar nesta avaliação de que os profissionais, a equipe técnica está em sobrecarga, tanto física como emocionalmente, porque vem atuando na linha de frente desde março do ano passado. No momento, dado este agravamento e verificando que alguns estados já estão entrando em lockdown, também levando em consideração todo esse cenário, nós precisamos de um esforço coletivo no sentido de que toda a população adote com maior rigor os protocolos sanitários e, tendo em vista essa classificação de bandeira preta, evite ao máximo o deslocamento para locais no qual não há necessidade e evite a aglomeração de pessoas. Nós precisamos, e aqui fica o apelo, o chamamento, nós precisamos unir esforços para que consigamos melhorar os nossos indicadores. E a partir da melhora dos nossos indicadores, nós vamos ter um alívio no sistema de saúde, nós vamos baixar a sobrecarga do sistema de saúde. Isso vai possibilitar continuar com assistência e vai possibilitar nós migrarmos para um patamar mais alentador, quiçá para uma bandeira mais branda, menos restritiva, onde se possa ter um olhar prioritário para a saúde, mas também para os setores produtivos e para a sociedade. Infelizmente, o cenário se agravou e muito, e nós vamos ter pela frente dias muito, muito difíceis. Para tanto, mais uma vez, fica aqui um apelo, um chamamento, uma mensagem de que nós precisamos estar irmanados nesse enfrentamento, e as nossas ações, as ações de cada cidadão, de cada pessoa, é que vão fazer a diferença no enfrentamento da epidemia do novo coronavírus. Contamos com a colaboração de todos. Muito obrigado. E o prefeito de Erechim e presidente da AMAL, Paulo Polis, falou sobre as medidas da bandeira preta. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele pediu calma à população e conscientização nesse momento. O governo do estado classificou todas as regiões do Rio Grande do Sul em bandeira preta, como altíssimo risco para a Covid-19. A AMAL alerta que o cenário da pandemia se agravou e a contaminação está ocorrendo muito rapidamente. Por isso, estamos atuando em 3 frentes. A primeira, prevenção, com campanhas informativas em todos os veículos de comunicação do Alto Uruguai. Segundo, assistência, com a abertura de mais de uma dezena de novos leitos de UTI nos hospitais Santa Terezinha e Caridade. E terceiro, a fiscalização, que será reforçada fazendo valer o protocolo vigente. O sistema de saúde regional está muito próximo do colapso. Nossos leitos de UTI estão quase lotados. Os profissionais de saúde sobrecarregados e esgotados. Nesse momento, onde o Estado também suspendeu a cogestão, necessitamos da colaboração de todos para que possamos reduzir os nossos indicadores, migrando tão logo que possível a um cenário menos restritivo. As medidas são amargas, são duras, mas a realidade impõe atitudes fortes. Estamos falando de vidas, e nesse sentido, vidas, todos os esforços são válidos para preservá-las. Juntos, os municípios do Alto Uruguai demonstrarão sua força atuando de forma responsável e unida para nós superarmos essa crise.
O Bom Dia tem ouvido os prefeitos aqui da nossa região sobre a bandeira preta. Hoje será a vez do prefeito de Erval Grande se manifestar sobre a situação no município que aguarda leitos de UTI nos hospitais de referência, o Santa Terezinha e o Caridade, e também em outras partes do estado para 2 pacientes com Covid-19. Veja a fala do prefeito. Estamos aqui no hospital, estou aqui com o secretário Rodrigo, e passar para você, aqui da nossa comunidade, a real situação que nós encontramos aqui no nosso município. Dizer a você, ervalense, a você que está também em outras cidades, o quanto nos preocupa o momento. Estamos aqui no nosso município, nós temos um paciente já aqui em Erval, o qual a toda a nossa direção do hospital, juntamente com a OBS, tentando encaminhar para o Santa Terezinha, o qual já não tem mais leitos. O qual depois eu quero que o nosso secretário expõe. Mas fica aqui o meu apelo, o pedido do prefeito aqui de Erval Grande: proteja-se na sua casa. As pessoas que estão de fora de outros municípios, que têm seus familiares aqui no nosso município, o seu pai, a sua mãe, seus avós, não é momento de vir visitar eles. Eu tenho certeza que esse momento vai passar. Eu sempre falo, o momento agora é um momento de união, um momento de trabalhar junto, poder público, com a nossa comunidade. Fica aqui o meu apelo, dizer para vocês que tem decretos do Estado, do nosso governador, tem decretos do nosso município, do prefeito, mas nada adianta decreto se a comunidade não pegar junto, e não trabalhar, e não seguir os protocolos que hoje a saúde está pedindo. É uma real situação, não só de Erval Grande. As nossas cidades vizinhas, Chapecó, Nonoai e agora Erechim. Os leitos de UTI chegaram no limite, são 100% dos leitos de UTI ocupados. A você da nossa querida cidade, fica aqui o meu apelo, do Suzinei e de toda a nossa equipe. Proteja-se e nos ajude a vencer essa batalha. E agora um vídeo que chamou muita atenção no fim de semana. Um médico de Erval Grande mostrando a situação do município que aguarda com 2 pacientes leitos de UTI. Segundo o médico, essas pacientes estão recebendo a medicação necessária e estão recebendo o oxigênio, mas precisam do atendimento de uma equipe especializada no combate à Covid-19. Vamos acompanhar a fala desse médico. Boa tarde, pessoal, principalmente pessoas ervalenses, né? Essa é a nossa realidade aqui de Erval Grande. Aqui estamos cuidando uma paciente com Covid positivo, mas nós estamos já há 2 dias ligando sem parar e não estamos conseguindo uma vaga sequer. Nós temos outra paciente aqui do lado também positivo, também nas mesmas condições. Então assim, nós estamos fazendo aquilo que dá. Orando, rezando. Vocês imaginem nós temos um familiar, por exemplo, que sofreu um acidente de moto ou alguém que infartou. Não adianta querer levar em Erechim, por exemplo, Passo Fundo, Porto Alegre, que não tem vaga. Não existe. Fiquem em casa, não saiam nas ruas, não vão visitar, não recebam visita. Isso aí é temporário. Daqui uns tempinhos, meses, isso tudo vai passar, daí nós vamos voltar à vida normal. Eu imploro para vocês se cuidarem, porque se no momento nós precisarmos chegar a um caso mais grave, não tem aonde tratar. No mundo inteiro, não existe um tratamento clássico para curar. Então, por favor, é um favor que eu peço: máscara, álcool gel, higiene, boa alimentação, fiquem em casa. É por pouco tempo. Mas é essa mais ou menos a situação da gravidade, né? Nós estamos com ela com oxigênio, né? Toda a medicação necessária, que graças a Deus a prefeitura disponibilizou em comprar toda essa medicação, e nós estamos dando para ela. Tá bom, gente? A reportagem da TV Bom Dia entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde e até amanhã dessa segunda-feira não havia respondido se as 2 pacientes de Erval Grande haviam recebido a transferência solicitada pelo médico e pelo prefeito na reportagem que acabamos de exibir. Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E no fim de semana, barreiras sanitárias foram realizadas na divisa aqui do estado com Santa Catarina. O objetivo foi orientar motoristas. O fim de semana foi de fiscalização e orientação na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. No Porto Goiôem, em Nonoai, os motoristas foram abordados em barreiras sanitárias, montadas por equipes de saúde e segurança dos 2 estados.
O objetivo foi conscientizar e combater a proliferação do coronavírus, além de medir a temperatura de quem chega e sai dos 2 estados. Unimos forças da Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Secretarias Municipais de Saúde, Polícia Rodoviária, Brigada Militar, voluntários, para que possamos mobilizar, sensibilizar, orientar as pessoas em relação a esse vírus que está assolando o mundo. A operação também ocorreu na RS 420, na divisa do município de Aratiba, que fica no Rio Grande do Sul, com a cidade de Itá, em Santa Catarina. Além disso, as equipes conversaram com os motoristas sobre a proibição de ficar às margens do lago do Rio Uruguai, que passa pelos 2 municípios em aglomerações. Muito bem, gente. Mais informações sobre a Covid-19 no site jornalbomdia.com.br. Lá todas as notícias da nossa região para você também, você acompanha. Bom, vamos falar agora da campanha do recolhimento do lixo eletrônico e da linha branca. Olha, a campanha vai até o próximo dia 5 de março. Então, se você tem televisor, geladeira ou algum aparelho eletrônico que você quer jogar fora na sua casa, não jogue na mata, né? Não deixe por aí esparramado. Entregue lá para a Prefeitura aqui de Erechim, que está recolhendo esse lixo. Veja como está funcionando essa campanha. Iniciou nesta semana em Erechim e segue até o dia 5 de março a 17ª edição da campanha de recolhimento de lixo eletrônico e da linha branca. A entrega do material para descarte deve ser realizada no pavilhão localizado na Avenida Anita Garibaldi, prédio do antigo Cortume, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E nos sábados, das 7h30 da manhã até às 11h30 da manhã. Podem ser levados ao local para descarte eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos domésticos, itens como geladeira, fogão, micro-ondas, televisores e rádios, entre outros, que não devem ser deixados em vias públicas, canteiros ou terrenos baldios. E atenção, a Secretaria de Habitação aqui de Erechim alterou o período de inscrições do lotes urbanos, que começava hoje aqui em Erechim. A transferência aconteceu devido à bandeira preta para o próximo dia 8 de março. A Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, por meio da Coordenadoria de Habitação, está atualizando o período para inscrições de lotes sociais da faixa 2, que é para famílias com renda de R$ 2.000 a R$ 4.000. São 334 lotes sociais em 2 loteamentos de Erechim. A alteração das datas foi feita devido aos protocolos da bandeira preta e cuidados com a Covid-19. O novo período de inscrição vai do dia 8 de março até 9 de abril. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Habitação, que fica na Avenida Salgado Filho, 227. As inscrições serão realizadas de forma presencial ou com a retirada da ficha de inscrição e o preenchimento em domicílio. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã a 1h30, de segunda a sexta-feira. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar Imóveis você vê as fotos que você precisa, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem o comentário do Rodrigo Finardi, os destaques do esporte, a previsão do tempo e o comentário do Igor Miller, além dos destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Muita informação para você. Não saia daí. Imagens de Erechim na sua tela, a temperatura na casa dos 22 graus. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos,
Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, equilíbrio do sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar. Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha? De que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Atenção! Todo o Rio Grande do Sul está em bandeira preta até o dia 7 de março. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. O risco de contágio é elevadíssimo. A capacidade de atendimento em UTIs está no limite. Não te aglomera. Conheça os protocolos da bandeira preta em distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Fica em casa.
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Muito bem, voltamos do nosso intervalo, agora com os destaques da coluna Pente Fino, nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. Olha, fim de semana com uma capa muito legal do jornal, daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais para você, mas o destaque da coluna é o reforço para a ala Covid do Santa de 34 profissionais da saúde e mais 6 leitos de UTI. Nós estamos vivendo um momento extremamente crítico. Para os céticos, preste atenção que se você ficar doente, não vai ter vaga na UTI. Tomara que não fique. Nós estamos num momento cada vez pior. Nós temos reflexo das saídas de carnaval ainda, que não estão chegando agora. Os próximos dias são muito temerários para a saúde pública e também a privada. Nós temos a questão que só 25% dos que tomou a primeira dose tomou a segunda, então não estão imunizados. Então está todo mundo correndo o risco ainda em função da pandemia, né? Esta matéria, nesse exato momento, na Câmara de Vereadores, está acontecendo a votação do projeto de lei em urgência urgentíssima pela gravidade precisa, que não adianta tu ter leitos e tu não ter profissionais. Então está se abrindo vaga para 34 profissionais de saúde, tem toda a equipe multidisciplinar, que é farmacêutico, fisioterapeuta, auxiliar de limpeza, tudo que precisa para ter em 6 leitos de UTI. Então vai ser ampliado esses 6 leitos, então vai ficar com 18 leitos na UTI do Santa. Então é interessante porque já está acontecendo de pacientes do interior não serem aceitos aqui por falta de vagas. Muito bem, vamos para outros destaques. A coluna pode mexer na página aqui para mim. Olha, hospitais estão além do limite além do limite e 2 óbitos. É que foi registrado na sexta-feira 2 óbitos para os boletins, né?
E aqui faço um registro público. Eu não sei, cara, vocês receberam os boletins no final de semana? Não, no fim de semana não, só na sexta-feira, eu acho. Então, isso está acontecendo, além de não ter os casos monitorados, que dá aquela sensação de que está tudo bem, que eu já falei aqui, nós não recebemos mais os boletins, sempre se recebia no sábado e no domingo. Hoje não estão mais encaminhando os boletins de como está a situação. Acho que seria importante para alertar a população e não deixar represar as informações para divulgar só 3 dias depois. O que eu fiz aqui? Tem 12 leitos em funcionamento o Santa Terezinha e com 13 pessoas no TI. Então, pela primeira vez, nós passamos 100%, chegamos quase a 105% de ocupação. E os 12 leitos do Santa, todos do Caridade, os 12 disponíveis estavam ocupados na sexta-feira. Né? Então, tu vê que... E daí foi registrada uma morte de um homem de 77 anos, centenário, que estava no TI, e uma mulher de 71 anos, do Erechim, que estava na ala Covid. Posso estar enganado, mas quando tem uma pessoa na ala e ela vem a falecer, é sinal que ela precisava de cuidados mais extremos. Mas a área de UTI não tinha. Não, eu não estou afirmando que assim seja, que eu não sou da área de saúde, mas é uma questão lógica de ter esse pensamento, né? Bom, e por ampliação dos leitos do HC, a Prefeitura deve entrar com recurso. Que eles também querem ampliar mais 5 desses 6 do Santa, mais 5 do Caridade. Daí, só que o Caridade não tem recurso para isso. O que seria? O município entraria com o dinheiro, com os recursos, para te botar os pacientes daqui, é mais ou menos essa história. Mas enquanto não tem nada, tem que muito evoluir essa conversa, segundo o Claudimiro Caros, né? Porque não é como colocar que não tem recursos financeiros, tecnológicos e humanos, ele diz. Bom, não é além só de pagamento da... Bom, por falar em conversa, você conversou com o Jacques Sorpini, que praticamente se tornou um especialista no número de Covid nesse ano de Covid, ele que acompanha de perto aí o Comitê da MAL. E qual que foi a conversa de vocês? Que ele está analisando os números, a bandeira preta, e ele tem na ponta do lápis todos os números. Talvez ninguém entenda mais de números da região que ele. E ele disse que os indicadores sinalizam colapso. Para mim, nós quase já estamos em colapso. É só uma questão pro forma nos próximos dias. Na UTI nós estamos em colapso. Nos leitos, não. Então, por isso que não está em colapso total. Ele ainda pode receber nos leitos. Né? E ele disse que se não agir coletivamente, caso contrário, o cenário agravado vai partir para dramático. Olha que frase forte do Jackson. Bom, antes no nosso telejornal a gente viu ali a fala do prefeito de Erval Grande, também de um médico mostrando a situação. Você fala isso também, a falta de vaga nos hospitais para pacientes do interior. Na quinta, nós ficamos sabendo de alguns casos que tinha 2 pacientes lá, uma mais grave, e não tinha leito no Santa. No final de semana eles fizeram um vídeo em Erval mostrando a gravidade do sistema. Em Barão de Cogipe tinha uma mulher de 100 e poucos anos, também com Covid já vegetando, não tinha espaço, ela veio falecer no sábado em Barão de Cogipe. Estou falando com alguns prefeitos hoje, ver como é que está a situação em outros municípios, porque essa é a questão do colapso. O que eu passei bem claro o colapso? Não adianta tu ter qualquer dinheiro do mundo que tu não vai conseguir internação. Olha que situação grave e a pessoa, como estou dizendo, tem que prestar atenção para esse momento. Saúde e economia, 2 áreas sensíveis. Desde a meia-noite deste sábado, né, que passou, bandeira preta. E nenhum município mais pode, a cogestão, que a gente sabe disso. Né? A decisão de cima para baixo acaba dando essas discussões nos setores da economia, né? E principalmente com aqueles que trabalham na saúde. E aquela coisa, nada é mais sensível em todos os setores que saúde e economia. E hoje já estão, muitos estão no sentido antagônico, e é uma discussão, que já falei aqui, acaba sendo inócua. Então eu fico imaginando os governantes são criticados, e muitas vezes com razão, outras vezes não, porque não deve ser fácil tomar decisões, né? E pressão em todos os lados. E também tem razão, o comércio prepara uma grande mobilização de cartazes agora, no próximo dia tem quase 200 empresas cadastradas, dizendo que para eles também é essencial vender. Então, tem coisas que a gente tem que entender a dificuldade quando cada um também passa, né? É verdade. Olha, esse fato aqui no fim de semana, na última sexta-feira, também provocou a reportagem da TV Bom Dia e conversar com a secretária de Saúde, Eclesan Palhão, que falou sobre o drive-thru da vacinação. Muitos leitores questionaram os critérios. O que aconteceu? Tu acha que o drive-thru é uma coisa? Eu achei que funcionou bem, foi rápido, 50 pessoas, achei que foi uma bela iniciativa, mas tem as pessoas abaixo do 80 que querem vacina, e isso não depende só do município. Isso. O Senado aprovou recentemente que estados e municípios podem comprar vacina, mas vão comprar de quem?
Entendeu? Então tem algumas coisas, tu aprova, mas vai comprar de quem? A Erechim tem dinheiro para comprar 10 mil vacinas. Vai comprar onde? Se não tem para o mundo. Não tem nem para o Estado, não tem para o governo, e daí? Então, tu entendeu? Daí vai ter preço, vão fazer leilão as empresas, tem que ver, cara, é uma questão. Mas ao longo da semana, logo que eu voltei de feira, comecei a receber questionamentos das pessoas que não conseguiam ver nada sobre vacinação. Eu dizia, olha, está acabando as vacinas. Já sobraram aquelas 1000 vacinas que ficou no feriadão de carnaval, não sei se tu lembra tudo isso, né? E eles estão questionando o critério, o pessoal não sabia como é que estava sendo feita essa distribuição dentro da saúde. Aí eu até falei com a secretária com relação a isso tudo, e disse, nós estamos montando para domingo, e teve esse dos idosos, que eu acho extremamente importante. Quem não respeita os idosos, não respeita o passado. E são as pessoas que te criaram e foram muito importantes para o país. E eu vejo muita gente questionando, já que os idosos ficam em casa, não teriam que tomar vacina. Absurdo, né? Isso é um absurdo sem fim. Relatos assustadores do que os olhos não veem. A gente sabe do que nos dizem dentro das UTIs e coisas da situação dramática, né? Mas a semana passada circulou muitos vídeos nas redes de médicos falando, e eu fui confirmar o nome desses médicos, um de Passo Fundo. Não fui só, claro, tem uns fake, mas tem muitos verdadeiros dos cenários de guerra que se vive dentro dos hospitais hoje, em tudo que é lugar com as UTIs lotadas. Chapecó está um caos, tenho parentes lá, mas eu tenho um tio meu que está com a Covid, para ter uma ideia, ele é diabético, está na feira do transplante de rim, não precisou ser entubado, mas ele está com oxigênio em casa, os caras estão mandando médicos em casa para algumas pessoas não saírem dentro de casa. Só vou dar um exemplo, famílias não podem visitar famílias, só quem mora na mesma casa. E lá eles apertaram mais ainda as questões. Então esses relatos são assustadores que a gente não vê, a gente fica sabendo, mas a gente não vê. Por isso até hoje eu conversei com o Rafael Ayub de manhã pedindo que, eu acho que ninguém mais aguenta ver foto de fachada do hospital. Uma foto vale mais que 1000 palavras. Está na hora, eu acho, do município fazer algumas fotos, lógico, preservando os pacientes. Ninguém quer expor pacientes aqui, mas mostrar a situação crítica dos hospitais de uma forma nua e crua para a população, eu acho que o efeito vai ser muito maior que qualquer nota e que às vezes até falta informação dentro. Muito bem, tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje. Só vamos abrir a capa do Bom Dia, uma capa que vai ficar para a história do Bom Dia, o Rio Grande do Sul em bandeira preta, e o nosso pedido de cuidado nesse momento a todos, né? Tem as matérias, as situações críticas, que nós nunca, pela primeira vez, ultrapassamos os 100% dos UTIs aqui na região, que mostra a gravidade, o reforço da saúde, que é essa que foi da coluna, as dificuldades dos municípios em passar pacientes, o drive-thru que foi realizado domingo, chamando para as pessoas não deixarem de se vacinar, como que foi a semana no Alto Uruguai. Aliás, nós tivemos no mês de fevereiro, só um detalhe que não está aqui, 28 horas na região, mais de 1 por dia de média. Vamos trazer amanhã isso. E também o que o BPM, o batalhão da Brigada Militar, estava divulgando uma nota para a população para se cuidar. Eu vi muitas pessoas circulando, vi os comboios aí final de semana, fechando os lugares, é isso aí. Não estou multando ainda, mas a reincidência vai acabar dando multa para quem descumprir essa bandeira preta, que vai até o dia 7, né? Até a próxima segunda, às 23 horas e 59 minutos. Beleza, obrigado, Finardi. Então foi o objetivo o quê? Tá. Alertar. Esse foi o objetivo da capa, sem foto, mostrando todo o estado numa situação. Lógico, depois para o lado nosso, a gente quis mostrar como que funciona. Depois dessa matéria foi decretado um novo decreto com algumas flexibilizações, algumas mudanças, né? O site já tem, né? Então é um momento delicado onde todos temos que se cuidar. Todo mundo tem que trabalhar, coisa e tal, né? Mas é um momento de extrema angústia para todo mundo, né? Verdade. Então nós precisamos estar atentos e cada um fazer a sua parte. Obrigado, Finardi, até a próxima. Agora eu tenho que fazer uma pergunta hoje, né? Você me fazia não. Eu tentando encerrar antes da pergunta, não consigo. Aconteceu com o Grêmio? Tem mais um jogo ainda no próximo domingo. Não, mas tem que falar, né? Tem que falar um pouquinho. Vou deixar para o Eric Oliveira falar no esporte. Não, mas eu não faço parte. Não, assiste lá. Ele falou uma coisa assim, que o meio tem que fazer a parte criativa. Sempre é o meio. E o Grêmio não teve uma parte criativa. O Jean-Pierre, que se esperava muito, jogou pouco. PP eu nem vi no campo. Está à vontade, está tirando o pé. E o Renato é um pouco teimoso em umas questões. Eu até acho que como ele vai renovar com o Grêmio, está praticamente certo. O não título reforça o que ele quer. Ele quer 5 reforços para botar a camisa e sair jogando. Então, se ele ganhar um título, vai dizer que está bom o time, entendeu? Ele perdeu muitas peças ao longo do ano e não achou uma formação ideal. É difícil, tem mais um jogo, a gente sabe que é extremamente difícil.
E vou te convidar para comer um porco a Paraguai da próxima semana, tá? Depois que passar a pandemia, eu vou com certeza. Tá? Mas eu tô mandando entregar em casa um porquinho Paraguai. Tá? Valeu, valeu. Gente, agora vamos para o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Não sou comentarista de futebol, mas vou mudar um pouco o foco hoje por alguns segundos. Então, o Grêmio segue parcialmente vivo na competição para a decisão da Copa do Brasil. O Ipiranga fez uma bela apresentação nesse final de semana. E segue também a todo vapor, mais vivo do que nunca, a Covid-19. A gente não sabe nem mais o que falar, de tanto que já foi dito sobre esse assunto. E só que a situação continua cada vez mais grave, cada vez pior, e a tendência é que fique ainda mais crítica. Esse número que os técnicos, os médicos falam, referente a 100 e tantos % da taxa de ocupação do hospital, ela se traduz da seguinte forma. Primeiro, não tem mais vagas. Se a pessoa ficar doente e te precisar de atendimento no hospital de referência, não vai encontrar. Ou seja, isso se traduz numa situação ainda mais crítica. Provavelmente, nos próximos dias, não deliberadamente, mas se vai escolher quem vai viver e quem vai morrer, porque não tem mais o que fazer. Simplesmente colapsou o sistema de saúde. Não tem o que fazer. Já não estão vindo pacientes do interior para Erechim, porque não tem aonde colocar, não tem equipamento, não tem insumo, não tem mais, enfim, simplesmente não tem o que fazer. Então essa é a nossa realidade hoje. O que as pessoas têm que fazer? Se cuidar. É o que nos resta fazer nesse momento, porque quanto a todo o resto que deveria ter sido feito antes, quem não fez, quem seguiu, beleza, quem não seguiu, está aí o resultado. As vacinas estão sendo feitas com uma dosagem, diria, limitada, com uma quantidade limitada. Isso não vai resolver o problema no curto e no médio prazo, infelizmente, porque não tem vacina para todo mundo. A classe de saúde foi vacinada, sendo vacinados idosos, mas mesmo assim não vai se criar uma imunização em função disso. Vai demorar muito para se atingir a segurança por meio da vacina. E a única coisa que se pode fazer no momento é as pessoas se cuidarem. É só isso o que pode ser feito. Fora isso, o sistema de saúde está colapsado e a gente chegou no limite, não tem mais o que se fazer, infelizmente. É uma situação realmente crítica, caótica e que tende a piorar para os próximos dias. Então, se qualquer coisa, o apelo é simples e único, todo e qualquer cuidado por parte das pessoas a mais, com certeza ajuda a minimizar o que está acontecendo. Não vai resolver, mas ajuda a diminuir esse drama e esse caos que as famílias estão passando, muitas aqui no Alto Uruguai e no Brasil afora. Uma boa semana, se é possível se dizer isso, e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora para os destaques do Bom Dia impresso e digital com o colega Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz uma capa bem diferente das comuns. Aí o Rio Grande do Sul, em bandeira preta, pela primeira vez, o estado gaúcho passou a adotar as medidas mais restritivas neste fim de semana. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala o reforço para a ala Covid do Hospital Santa Terezinha de 34 profissionais de saúde e 6 leitos de UTI.
Na página 3, reportagem de segurança, o tráfico de drogas, o perigo mora ao lado. Página 4, colunistas de opinião. E na 5, drive-thru para vacinar idosos aconteceu neste domingo aqui no município. Página 6, você confere o fato da foto. E na 7, ela quebrou paradigmas na Polícia Rodoviária Federal. Um bom dia, entrevista aí realizado pelo Salus Locke. Na página 8, o Grupo Vacaro trabalha para diminuir farelo de grãos de milho. E na 9, a semana encerra com 929 casos ativos do novo coronavírus aqui na nossa região. Na página 10 tem os colunistas de opinião e também na 11 a ordem de serviço, forma mais rápida de resolver os problemas. Na página 12, importante se prevenir lá em Severiano de Almeida, e o caderno BD Saúde deste fim de semana esteve destacando aí o que você pode ou não tomar aí a vacina da Covid-19. Também esteve falando aí sobre a vacinação, a miopia, também o VI, né, a saúde ocular. E na página 13, Sicredi Uniestados realiza as primeiras assembleias e reúne associados do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina do cooperativismo. Tem os classificados do Bom Dia, caderno de variedades, e você confere na Educação Instituição promove campanha de doações de materiais escolares pelo SESC. E também na página 22, está falando o 13º BPM da Brigada Militar, divulga a nota para a população aqui do Alto Uruguai. E na 23, o delegado falou sobre o caso da mulher agredida no centro aqui da cidade. As investigações ainda continuam. Contracapa do Bom Dia, Ipiranga e São Luís se enfrentaram aí na primeira rodada pelo Gauchão. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, gente. Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para quem está nos assistindo também. Bom, vamos começar a falar aí pelo Ipiranga. Estreia no Campeonato Gaúcho e uma estreia com uma vitória com M maiúsculo. É uma vitória espetacular. Vitória com V maiúsculo, não com M. Mas é bem isso aí. É uma vitória absolutamente espetacular, um grande jogo. Acho que até longe de qualquer expectativa. Eu falei na sexta-feira, até que empatar, o empate já era suficiente. Uma vitória seria muito legal, mas ninguém esperava que nós teríamos um jogo tão grande, uma atuação tão impactante, um grande jogo do Ipiranga. Nós acompanhamos na tarde, o jogo acabou sendo mantido, o horário, e nós vimos um Ipiranga que muitos até colocam como o melhor primeiro jogo do Ipiranga da última década, porque o Ipiranga, Leandro, fez 3-0 com um gol do Jean Silva, outro do Caprini. Aliás, esses foram os dois melhores jogadores, os dois extremas. E o Ipiranga, além dos 3-0, ficou com a impressão, o torcedor pelo menos, de que poderia ter sido uma grande goleada. Foi uma atuação absolutamente incontestável do Ipiranga. Acho que não poderia começar melhor. O Ipiranga poderia ter feito 6-0. Os 3-0 ficou barato para o time do São Luís de Juí e o Ipiranga garantiu os 3 pontos. São Luís de Juí, que tem um técnico que passou recentemente aqui pelo Ipiranga, né? Bom, vamos acompanhar como é que foi esse jogo aí. A gente traz agora as informações para você na reportagem. O Ipiranga venceu o São Luís de Juí por 3-0 na estreia do Campeonato Gaúcho 2021 na tarde do último sábado. A partida ocorreu na Arena da União Frederiquense, em Frederico Westphalen. Os gols do time de Erechim foram feitos por Jean Silva, Luiz Eduardo no primeiro tempo e Caprini na segunda etapa. Em razão da pandemia de Covid-19, todos os jogos do Campeonato Gaúcho são realizados com portões fechados. Essa foi a única partida antes das 8 da noite, entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, quando inicia o período de restrições de circulação. Após a solicitação da federação, o governo acatou o pedido para manter o horário deste confronto em razão da falta de iluminação no estádio e também pelo fato de nenhum dos clubes ser representante na cidade. Na próxima rodada, o Canarinho recebe o Novo Hamburgo na quarta-feira, dia 3 de março, no Colosso da Lagoa. Os outros jogos do Campeonato Gaúcho tiveram o seguinte placar. No sábado, o Novo Hamburgo empatou com o Pelotas em 1-1.
O Esportivo venceu o São José por 1-0 e o Brasil de Pelotas perdeu para o Aimoré também pelo placar de 1-0. Nesta segunda-feira, no estádio Beira-Rio, o Inter enfrenta o Juventude e o Grêmio enfrenta o Caxias no Centenário. As duas partidas acontecem às 8 da noite. Muito bem, Eric. Vamos seguir falando do Ipiranga. Você tem um destaque pra gente aí? Tá aqui, ó. Que destaque é esse? Dos outros jogos, a vitória do Ipiranga por 3-0. Também nós tivemos no Estádio do Vale o time do Novo Hamburgo que venceu por 1-0 o time do Pelotas. O São José... Perdão, esse jogo foi 1-1. Aqui o Esportivo ganhou por 1-0 do time de São José e o Aimoré, por incrível que pareça, venceu fora de casa o time do Brasil de Pelotas, perdeu dentro do Bento Freitas. Então, Aimoré 1-0, Esportivo 1-0 no São José e esse jogo o Novo Hamburgo acabou empatando em 1-1. Hoje destaque para o Inter, porque o Inter joga hoje, também um jogo alterado, com alteração no horário, 20 horas. O Inter que vai jogar praticamente com 11 jogadores do Sub-20. As crias do Inter vão poder mostrar trabalho hoje. Esse jogo que acontece hoje à noite às 8 horas. E ainda o jogo dessa primeira rodada, Caxias e Grêmio, que foi estendido por conta da Copa do Brasil. Muito bem, vamos falar então de Copa do Brasil ou vou falar agora da tabela do Campeonato Gaúcho? O que você tem aí pra gente? A tabela? É isso aí. Tá. A tabela de jogos tá aí. Vamos falar sobre a final da Copa do Brasil. Vamos falar da final da Copa do Brasil. Ontem o Grêmio acabou sendo superado pelo Palmeiras na arena do Grêmio. O que aconteceu lá? Olha só, Leandro, um jogo em que o torcedor do Grêmio ficou no primeiro e no segundo tempo também pensando, poxa, foi um jogo marcado em um Grêmio que, pelo menos no primeiro tempo, tentou fazer alguma coisa, um Palmeiras que vinha com uma proposta, e aí que entra a leitura de jogo do time do Palmeiras, que sabia que o Grêmio dependia do meio de campo para a criação das jogadas. É um time que, sim, naturalmente trabalha com a bola e vem com a criação das jogadas com a maior posse de bola. E o time do Palmeiras reconheceu isso, conseguiu na intermediária fazer uma marcação muito boa e na defesa, uma defesa muito bem, jogou muito bem o Palmeiras no setor defensivo. O Felipe Melo, o primeiro homem à frente da defesa, voltando várias vezes. Então, por muitas vezes no jogo nós tivemos uma linha de 5, com o Felipe Melo entrando muitas vezes na área. Foi um Grêmio que tentou criar no primeiro tempo, mas sem chances. PP não estava bem, GPR não estava bem, e individualmente o Grêmio depende desses jogadores para conseguir fazer com que o gol aconteça. No segundo tempo, teve a expulsão do jogador do Palmeiras, uma dividida com o Diego Souza, e o Grêmio ficou a maior parte do segundo tempo, ou uma parte considerável do segundo tempo, tentando atacar, porque acabou tomando um gol numa bola cabeceada no primeiro tempo. Mas foi no segundo tempo que o Grêmio também não conseguiu apresentar nada, e aí fica a dúvida. Por que colocar o Ferreirinha? Demorar tanto tempo para colocar o Ferreirinha? Porque o Ferreirinha, Leandro, até a entrada do Ferreirinha, depois dos 20 minutos, o Grêmio não tinha chutado uma bola no gol. Foi depois, com a entrada do Ferreirinha, que o Ferreirinha propôs e fez com que o Grêmio chutasse a primeira bola na direção do gol, na defesa do Everton. Então foi um Grêmio que acabou perdeu por 1-0, e fica a impressão de que para o próximo jogo quem está mais com a mão na taça é o Palmeiras, porque o Grêmio não consegue mais ter repertório. O Grêmio não tem novidade, o Grêmio não consegue jogar bem, e aí o Palmeiras faz 1-0 e coloca uma grande vantagem, uma boa vantagem para o jogo que acontece no próximo domingo lá em São Paulo. Bom, o Renato falou após essa partida e reclamou principalmente da arbitragem. Vamos ver aí a fala do Renato avaliando esse jogo e na sequência o Eric fala da arbitragem. Uma decisão é assim mesmo. Eu até dei exemplo para o meu grupo que no jogo, na final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos, praticamente não teve chance de gol também. É assim, a decisão é assim. O que não pode na decisão é você errar. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção da nossa equipe e tomamos o gol. Uma decisão dessas é decidida por detalhezinhos. E, infelizmente, por causa de um detalhezinho, nós perdemos o jogo. É porque, do outro lado, a gente tem um adversário que é forte também, que também quer ganhar. Então, se você for ver as finalizações do Grêmio, como você falou, é só você olhar do Palmeiras também. É decisão, ninguém dá mole. E a gente deu mole e o Palmeiras fez o gol. Nós vacilamos, tomamos o gol. Mas são dois lances que eu gostaria de comentar. Eu espero que seja para o Brasil todo, para todo mundo ver. São dois lances
que não adianta ficar reclamando aqui porque é chover no molhado. Mas são 2 lances, vocês profissionais, analistas, entendidos, 2 lances, quero que vocês coloquem no ar hoje e amanhã. Eu não vou dar minha opinião porque vai... Bom, aí eles vão achar que eu estou reclamando de novo. O Grêmio, na minha opinião, é só você ver todos os lances que o Grêmio foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Muito prejudicado, não foi pouco não. Então, eu quero que vocês, analistas, olhem esses 2 lances. E olha que o Marcelo, para mim, o árbitro do jogo, foi muito bem. É um dos melhores árbitros do Brasil, não tenho do que reclamar. Mas eu quero que vocês analisem o gol do Palmeiras, como houve o escanteio. A bola pega no braço do Rafael Veiga. Do escanteio, saiu o gol. E eu quero que vocês analisem e opinem o pênalti que ocorreu no primeiro tempo no PP. Vocês já devem estar com o lance aí. Aí a pergunta, de novo, que eu gostaria que vocês, especialistas, respondessem esse lance e que o Gaciba viesse em público. E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Transfira essa pergunta para ele. Gaciba, você como árbitro, isso é pênalti ou não? E mostre o lance para ele. Hoje em dia tem a ferramenta, tem o VAR. Então, eu não falo da arbitragem do Brasil. Todo mundo critica a arbitragem do Brasil. Eu acho a arbitragem do Brasil muito boa mesmo. E poderia ser melhor porque tem a ferramenta, que se chama o VAR. Aí eu pergunto, por que e como, não só para o Gaciba, mas para o árbitro de vídeo também, as 2 perguntas, essa pergunta para os 2 juntos. Isso aqui é pênalti ou não? E aí perguntar para o árbitro de vídeo por que ele não chamou o Marcelo para ver o lance. Claro, mais ou menos parecido com o lance do Rodinei, que ele foi expulso agora contra o Flamengo, sem querer. O lance ele não foi de propósito, não estou defendendo o Rodinei, foi sem querer. Mas eu achei que ele merecia o vermelho pela entrada, mas foi sem querer. E ele foi expulso. E eu acabei de falar isso para o Marcelo, árbitro, comentando com ele agora aqui no vestiário. Fui lá no vestiário falar com ele e perguntei por que o VAR não chamou ele nesse lance. Então, vocês especialistas, que entendem de futebol, falem isso. Comente esse lance e ligue para o Gaciba. Pede para ele falar no ar se ele acha que isso é pênalti ou não do Gustavo Gomes no PP no primeiro tempo. Foi sem querer. Então, sem querer não é mais pênalti, então. Não tem mais pênalti sem querer. Aí a gente fica falando aqui, para que o VAR? Para que a ferramenta? Aí todo mundo quer criticar a arbitragem. Eu não critico a arbitragem. Eu critico somente esse lance do VAR, quando ele não chama o árbitro. Ele pode chegar lá, analisar o lance e não dar o pênalti, mas ele foi lá no VAR. Então, no Brasil, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Essa que é a coisa certa. Aí as pessoas vão falar, o Renato está reclamando, está chorando. Não estou chorando, estou cansado de reclamar. Eu vi outro dia a entrevista do Ulisses, que ele está cansado, mas eu também, tem certos momentos que dá vontade de largar. Porque às vezes não, agora que tem a ferramenta do VAR, ao invés da gente melhorar o futebol, nós pioramos o futebol. Nós pioramos. A pergunta que eu gostaria de fazer para o árbitro hoje do VAR, por que ele não chamou o Marcelo, pelo menos para analisar esse lance? Mesmo ele falando que, de repente, não foi pênalti. Aí vocês, especialistas agora, olhem o lance e vocês vão comentar. Para que VAR? Para que VAR, né? Para que a gente ficar aqui toda hora, o ano todo, falando de VAR, falando de VAR, falando de VAR, quem apita o jogo é o VAR. Então faz o seguinte, tirem o árbitro do jogo. Qualquer lance, vão lá no VAR, os jogadores decidem, foi ou não foi, o VAR que apita o jogo. O Renato está chorando? Não estou chorando, não. Estou cansado de falar sempre a mesma coisa. Estou cansado. Eu gostaria, sinceramente, de fazer essa pergunta para o Gaciba e para o árbitro de vídeo hoje. E eu gostaria que eles viessem a público. Podem até falar, não foi pênalti. E explicar por que isso não é pênalti. Simplesmente isso. É uma decisão de campeonato, de Copa do Brasil. De um lance do braço, que a regra é clara hoje em dia, né? Bola no braço, não pode beneficiar mais o ataque. Escanteio, gol do Palmeiras. E estava 0-0 o jogo, e nós tivemos esse lance no PP. Eu nem vou comentar. Eu vou não falar nem que é pênalti, nem que não é pênalti, porque é uma sacanagem, sinceramente, é uma sacanagem. E mais uma vez o Grêmio foi prejudicado. Só que, né, um erro desse custa um título,
que a gente trabalha a semana toda, o ano todo, para a gente chegar aqui e ver um lance desse e ficar por isso mesmo. Aí a gente vai falar o quê? Do VAR. Investimos dinheiro no VAR. Para quê? Para quê? No momento que vocês obrigarem o árbitro do jogo, nesses lances decisivos, não são todos, esses lances decisivos do árbitro, ir lá no VAR e observar, aí pode ser que o futebol melhore. Enquanto que o VAR decide o que é e o que não é, não, realmente, para que a ferramenta, então? Para que a ferramenta? Deixa a ferramenta para lá. Mas, não vou ficar mais reclamando, não. Já gastei saliva o suficiente esses últimos 8 meses e nada muda. O VAR continua apitando. Então vai. Hoje foi o Grêmio, outro dia vai ser outro clube, e assim vai. Né, seu Gaceba? Explica para mim se é pênalti isso aí ou não. Por favor. Grava um vídeo lá na CBF, manda para todas as emissoras para eu poder ver. A tua opinião. Você pode falar até que não foi pênalti. E o árbitro do vídeo também. Mas eu gostaria de saber o porquê que isso não foi checado e não foi dado pênalti. Só isso, nada mais. Muito bem, tá aí. Você acha que o Renato tem motivo para reclamar do árbitro de vídeo, do VAR e do árbitro em geral dessa partida, Eric? Não, eu acho que o Renato acabou se equivocando. Eu não vi, aliás, eu acho até que a arbitragem foi muito bem. Foi muito bem na expulsão, conseguiu controlar a partida. Eu acho que houve um equívoco do Renato, um jogo em que ele não conseguiu fazer uma leitura de jogo, que precisava fazer algumas alterações, ou demorou muito para fazer as alterações que eram necessárias, e o Grêmio acabou perdendo. Para o próximo jogo, de domingo, é pouco tempo, é um espaço muito curto de tempo, o Grêmio vai ter que tirar algum coelho da cartola, porque se não tirar, o Palmeiras certamente vai ficar com esse título da Copa do Brasil. Beleza, são as informações do esporte. Obrigado, Eric, até amanhã. Até amanhã, Leandro. Um abraço para todo mundo. Vamos agora com as informações da previsão do tempo com a Tayane do Carmo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta segunda-feira, o tempo prossegue com o predomínio do sol e as temperaturas ficam agradáveis. Isso acontece devido à atuação de uma massa de ar seco no estado que acaba impedindo a formação de nuvens carregadas, deixando o céu bem limpo. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 15 graus, a máxima de 27. Nós não temos previsão de chuva e a umidade relativa do ar fica em torno de 51%. Já no município de Barão de Cotegipe, a mínima será de 19 graus e a máxima de 30. E no município de Marcelino Ramos, a mínima será de 21 graus e a máxima de 33. Mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias dessa segunda-feira está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha sempre também através das redes sociais e do site tvbomdia.com, onde você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia. Uma ótima semana para você, tudo de bom? Cuide-se, use máscara, fique em casa se você puder. A situação não está fácil, bandeira preta em todo o estado do Rio Grande do Sul. Até amanhã com mais notícias.